Excelente dia! Fala, nação rubro-negra! Fala, parceiros rubro-negros, parceiras rubro-negras e amigos do canal. Um alô especial a todos os flamenguistas aí, a galera aí do grupo Impactantes, onde temos Edinaed, Ludinei, meu irmão Marcelo, Zezinho Narrador e todos os membros e o presidente do grupo Impactantes. Um alô especial também pra galera do Parque Cidade aí, onde temos Della Rock, Douglas, Flá, Raimundeira, temos também o Luquinhas e o Clebão. Também um alô especial aí, galera, para a galera do Então, onde temos aí o Atom, Kaká, Wallace, Diego. Um alô especial também para as crianças do Valparaíso, a Cauane, o Davi, o Tutu de Santa Maria. Um alô especial aí para o brother aí, Caio, Flex Gama aí, toda a galera do Flex Gama aí também, Caio e família. Um alô especial a todos vocês e o João também do Flex Gama. E um alô especial também para a galera do Flex Valparaíso aí. E um alô especial para minha esposa Sandra, meu filho Diego e minha filha Pamela. Galera, feliz demais da vida, né? Feliz demais, assim. É muito gratificante a gente ver o Flamengo subindo mais um pouco o sarrafo aí, chegando a jogar de forma competente, deixando nós flamenguistas aí felizes com essa classificação. Poderia ter sido em primeiro lugar, sim, poderia, né? Mas o Flamengo dormiu no ponto aí, como o Everton Ribeiro mesmo já disse, eles mesmos se colocavam naquela condição ali de não conseguir ficar em primeiro do grupo, e agora não tem adversário para escolher, né, galera? Bruno Henrique aí, né, mostrou aí que tá voltando em altíssimo nível aí, deu um show à parte aí, né, na coletiva ali, mandou algumas indiretas ali pro repórter, né, o Mal Santana, esqueci o nome dele agora, mas enfim, eu acho que o repórter, ele tinha a obrigação de vir informar os flamenguistas e o que estava acontecendo no Flamengo, que eu não duvido de nada dos caras querem jogar os dias que querem também, querem jogar o jogo que querem treinar quando querem, isso eu não duvido. E o que a gente não vai admitir é que são salários astronômicos, né, milhões aí por mês, e ainda não querer obedecer a empresa, não querer obedecer aí, ser insubordinado, isso aí é inadmissível, né? Galera, enfim, né? Bruno Henrique deu a entrevista, falou, tem um especial aí do Globo Esporte aí, vou colocar para vocês aí. Peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho da notificação. Aqui é fechado com o Mengão até o fim. Domingo aí, tem Fortaleza aí, né? Pra gente continuar a tentar subir na tabela aí do Brasileirão. O técnico do Botafogo foi embora, hein, galera? Foi embora, deu tchau. Foi treinar o time lá do Cristiano Ronaldo, né? Não sei se o Botafogo vai se manter tão bem assim não, né? Os caras estavam fechados com o técnico, né? Enfim, saudações rubro-negra, vou colocar os cortes para vocês aí. Abraço a todos os flamenguistas aí, um excelente dia. E depois eu vou vir com outro corte aí, galera, pra gente, pra quem quiser ver, quem quiser interagir, é só dar antizada, o outro corte, né? Tem imagine só, Facicane, Sormani, esses caras tudo junto em uma TV de canal do YouTube. Rapaz, isso é uma antizada tão grande que eu já assisti esses caras aí, que Deus me livre. Abraço, saudações rubro-negras. Ele olha e então dispara. A velocidade é quase aquela. A bola não vem. Um ano sem começar jogando, desde aquela grave lesão no joelho. Teve uma. Bruno! Pra fora do gol! Duas. Finalização do Bruno ali de canhotinha. Vai por um tris. Na terceira vai. Não foi. Pra fora do gol! O Flamengo já vencia por 2-0. A classificação estava na mão. Mas e o gol do Bruno Henrique? O Flamengo goleou o Alcas, está classificado para as oitavas da Libertadores numa noite de Bruno Henrique.
Muito boa tarde, gente boa. Valeu demais, né? Essa volta aí do Bruno Henrique, titular, Flamengo classificado para as oitavas da Conmebol Libertadores. Daqui a pouco isso a gente vai ver. Se a ideia é ser o Brasil na Libertadores, o Flamengo leva ao pé da letra. Eu sou de São Mateus, Espírito Santo. A bandeira que veio do Amapá, o cartaz trazido de Roraima ou do Paraná e a família que estreava no Maracanã. Primeira vez, sou de Iporá, Goiás. Primeira vez no Maracanã. Primeira vez. Uma nação que ultrapassou 1 milhão de ingressos vendidos como mandante este ano, com os mais de 58 mil pagantes da noite passada. O total de público passou dos 62 mil. E não tem um de norte a sul do país que não estava com saudades de ver o Bruno Henrique começando um jogo como titular, o que não acontecia havia mais de um ano. Essa tatuagem eu fiz porque foi um momento muito difícil, né? Para mim fora de campo. Então, Deus me deu essa palavra, suporta. Suportar a luta para voltar aos campos depois de uma gravíssima lesão no joelho direito. O atacante já tinha marcado no Brasileirão. Mas era noite de Libertadores, competição da qual foi eleito o melhor jogador na inesquecível campanha de 2019. E com apenas 3 minutos de jogo, lá estavam Bruno Henrique, a rede e a rede pelo lado de fora. E a bola pro Bruno Henrique. Recebeu na frente a chance do primeiro. Driblou o goleiro. Bruno! Pra fora do gol! Abrir o placar e os caminhos para a classificação caberiam a outro atacante escolhido o melhor da Libertadores, Pedro, o craque de 2022. O chute do Arrascaeta, a bola sobra para Pedro, que manda de pé direito e ela vai de mansinho pro fundo da rede equatoriana. Em menos de 15 minutos, mais de 80% de posse de bola, intensidade, trocas de passes que faziam lembrar os melhores momentos dessa relação íntima e vitoriosa que o rubro-negro construiu com o principal torneio do continente nos últimos anos. Até que o segundo saiu do passe de Arrascaeta na cobrança do escanteio para a cabeçada de Léo Pereira. Foi ocupar o espaço que estava vago de marcação para de cabeça levantar a massa rubro-negra. O Alcas até tentou assustar de falta com Otero. A bola passa sobre o gol e vai pela linha de fundo. Mas o que faltava mesmo era um gol do Bruno Henrique, cruzamento do Wesley e presentinho do Everton Ribeiro em nome dos bons tempos. Ike! Hoje tem gol do Bruno Henrique! A fera definitivamente está de volta! BH27, com o nome cantado em coro, saudado e saudando a massa. A essa altura, o Racing empatava e o Flamengo era o líder, o que não durou muito. Enquanto os argentinos enfileiravam gols no Ñublense e garantiam o primeiro lugar, os comandados de Jorge Sampaoli faziam a parte deles. O técnico disse que trabalha para conseguir que jogadores que conquistaram tanta coisa não percam a fome por mais títulos, para ir atrás do que outras equipes querem e que eles podem ganhar de novo. E mesmo com a vantagem confortável, o Flamengo não se deu por satisfeito. Foi por mais e conseguiu, com Bruno Henrique, Pedro e, finalmente, Vitor Hugo. 4-0 e vaga mais do que assegurada. Toques rápidos envolventes. É o quarto do Flamengo no Maracanã. Alô, Vini Júnior. As férias vão acabar, mas a história rubro-negra na Libertadores 2023 segue em frente. Então prepara o despertador lá em Madrid para torcer. Com a goleada, o Flamengo terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento aqui no Maracanã. Mas o desempenho não tão bom como visitante, uma derrota e 2 empates, deixou o time em segundo lugar no grupo. Na semana que vem, o adversário nas oitavas será conhecido. Infelizmente vamos decidir fora de casa, mas o grupo tem total força e é um grupo experiente também. Então eu espero que a gente possa conseguir chegar à final mais uma vez. No fim das contas, a mensagem que está na pele do Bruno Henrique vale para qualquer um. Para ser campeão é preciso suportar, superar e não desistir nunca. Não importa o tamanho do desafio.
Jogo de muitas emoções, né? O próprio Bruno Henrique. Os meninos, os garotos do Ninho brilhando. Aliás, a gente falava sobre isso no Corinthians. O Vitor Hugo é um exemplo desse do Flamengo. É bem verdade que o primeiro treinador a apostar no Vitor Hugo foi o Xará. Ou Vitor, ou Pereira. A gente acertou a escalação, São Paulo? Não, quer dizer, na verdade, a gente até acertou, porque a gente deu algumas possibilidades e todas se confirmaram. Todas, ou fulano ou fulano, opa, os dois, tá bom, também acertar. Aí quando entraram os dois, tá exatamente, certo, que foi inclusive o Thiago Maia, né? Não, a gente falou Vitor Hugo ou Thiago Maia. Isso aí. Jogaram os dois. Beleza, acertamos. Acertamos. Então, só tirar o ou. Exato. O ou que não entrou, né? Então também tá tranquilo. Na frente também erramos bonito. Cara, mas eu achei ousadíssimo. E eu gosto de ousadia. Sim. Vamos pensar no meio campo, que possa ser formado com Gerson, Arrascaeta, um ataque com Everton, Cebolinha e Gabigol. Tá, mas eu não quero nada disso. Eu quero Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. E deu certo. Sim. É muita gente boa. Fazer dar errado é que é difícil, né? Falei do Vitor Hugo, que já vinha tendo oportunidade, outro que brilhou ontem, e mais mérito ainda do Sampaoli, porque um outro treinador já ia ter desistido, porque falhou algumas vezes, mas tem se mostrado extremamente dedicado, e ontem apareceu muito bem, o Wesley. Mais um nome. Ali... Inclusive dobradinha com o Vitor Hugo. Não, eu acho que ele falhou contra o Bragantino. Outros treinadores teriam Foi uma falha grave, uma falha técnica grave, foi dominar a bola, pisou na bola, caiu. Um jogo que já estava meio comprometido também. Ali talvez de forma... Isso. Um jogo que já estava... Ele fez uma partida ruim ali, mas ele fez outras partidas boas. Exatamente. Então, assim, também um técnico desistir de um jogador por conta de uma partida ruim. A gente já viu isso acontecer. Não só dessa, ele já em outros momentos... Em outras, talvez, algumas ele fez boas, outras ele foi irregular, porque em transição ele é normal. Muito jovem. Exatamente. Né? Então, assim, mas também não é uma posição que não tem muita opção. Às vezes também o técnico desiste porque encontra outra opção. Né? Então, outro para testar também. Verdade, bem lembrado também, mas de qualquer maneira, mais um exemplo aí desses meninos, né? Que estão um garoto do Ninho voando nesse elenco também. Agora, eu queria dar uma opção para o Flamengo, porque o Gil apresentou possibilidades de cruzamento com Palmeiras, Atlético Paranaense. Rapaz, não chega a ser fácil, não. Atlético Paranaense, Fluminense, Boca Juniors, Fluminense e Independente Del Valle. Tá? Aí, eu queria até dizer o Inter que... também, Inter também. Inter também. Eu queria dizer que as outras possibilidades seria o Bolívar, né? Se o Bolívar passar em primeiro, aí deixaria de ser o Palmeiras. O Olímpia tem uma boa campanha, né? E a outra possibilidade é o próprio Racing, porque o sorteio pode podem se encontrar de novo. Permite que... Tá errado, tá? Não devia permitir. Mas, assim, permite que você enfrente o primeiro colocado do seu próprio grupo. Tá errado porque você já faz 6 jogos, 2 contra aquele time. Aí, logo de cara, você pega aquele time, o time do seu grupo, você deveria fazer um cruzamento que você só pegasse ele, eventualmente... Na final. Tá? Deveria, né? Deveria. Sei que eu tô lembrando aqui que eu falei do Vitor Pereira com o Vitor Hugo, acho que é até anterior. Também foi ideia de um português, mas foi do Paulo Souza, na verdade. Dar oportunidade ao Vitor Hugo. É isso. E o Vitor Pereira continuou, enfim, era o que a gente estava falando da troca de treinadores, né? Poderia não insistir na ideia, né? Continuou. O Vitor Hugo vai se apresentando como o meio-campo tem... Com o Dorival ele não faz o gol contra o Corinthians? O Vitor Hugo? Então, mas aí ele já tinha sido lançado, né? Não, mas o Vitor Pereira chegou depois do Dorival. Não, é que ele falou Paulo Souza. Era para ter falado Paulo Souza. Ela pensou no Vitor Pereira, mas era o Paulo Souza. Errei de português. Foi um erro de português, né? De qualquer maneira, eu queria lembrar de treinadores que insistiram em uma mesma ideia. E essa era a crítica ao Corinthians. Com a troca de treinadores, as ideias... Thiago Maia e Pulgar talvez fosse o meio-campo, né? Thiago Maia e Pulgar. O Flamengo está buscando outros jogadores no lugar do Vitor Hugo, tá, entendi. Mas o Vitor Hugo é capaz de se impor, hein? A gente está falando de novidade, mas é importante a gente lembrar do Bruno Henrique também, né? Aliás, que partida fez o Bruno Henrique ontem? A emoção do Bruno Henrique, o gosto dele por aquele momento ali, por aquela oportunidade ali, que coisa linda de se ver. E o Sampaoli falou sobre isso. Vamos ouvir então. Falaba antes con Bruno que para mí este juego fue un juego que él marcó la diferencia que él normalmente marcaba cuando yo vi a él en 2019.
Entonces, el retorno de él para Otimi es muy importante, primero porque es una referencia para Otimi y segundo porque tiene una gran capacidad para generar situaciones y goles, así que bien, nosotros esperábamos este retorno y paulatinamente se está dando, así que esperemos que seguir insistiendo para llegar a la mejor versión de Bruno. A melhor versão de Bruno. 2019, o melhor jogador da Libertadores, né? Naquela que foi a Libertadores histórica do Flamengo. A Libertadores termina com o Gabigol, né? O Gabigol conquistando resolvendo, o título, né? Marcando 2 vezes, virando o jogo contra o River. Finalmente no fim, né? Mas o Bruno Henrique é o melhor jogador, foi o melhor jogador da competição. Eleito o melhor da competição e agora retomando. Sempre que o Bruno Henrique teve uma lesão uma vez no olho, que impossibilitou ele que ele ficou parado um período. E sempre que um jogador para por uma lesão muito grave, como a do Bruno Henrique, você fica preocupado se ele vai conseguir retomar a capacidade que ele tem. Em 2018 ainda. Antes de chegar ao Flamengo. Eu não lembrava disso, porque foi antes. Foi Santos e Goiás, acho, enfim. O Bruno Henrique, você viu o salto do Bruno Henrique? Que é uma das características dele, né? Ele tem uma impulsão. Então, assim, já parece, não está, mas já parece na plenitude física. É um jogador tão qualificado fisicamente, né? De velocidade, de impulsão, que ele não está ainda, mas ele faz tão bem, consegue tão bem, que já parece. É um jogador que abaixo ele é melhor do que muitos outros. Abaixo do potencial dele, ele é melhor do que muitos outros. Ainda assim, né? O Flamengo tem alguns assim, né? E é sobre isso que a gente fala quando destaca a qualidade do elenco, né? Isso. O próprio Arrascaeta também, a gente já falou sobre isso. Assim, para você não conquistar com o Flamengo, se você pegar desde 2019 para cá, você tem que fazer muita coisa errada. Pode olhar os técnicos que trabalharam no Flamengo, foram demitidos sem conquistar títulos. Eles fizeram um caminhão de coisas erradas. Eles faziam coisas erradas uma atrás da outra. Com convicção. Com convicção, isso, com convicção. Renato Gaúcho, não? O Renato talvez seja o único dessa lista que eu não... Ainda que tenha alguns pelas circunstâncias, né? Porque uma falha individual numa final acaba comprometendo isso também. O Renato tinha erros também do trabalho dele, que são erros, inclusive, característicos do Renato, né? Mas o Renato a gente talvez não possa contar porque ele poderia ter sido campeão se não fosse uma falha individual. Poderia não ter sido também, né? Porque poderiam ter saído daquele gol e o Flamengo ter perdido de outra maneira. Mas enfim. O Michael perdeu um gol antes também. Não dá pra... Mas acho que de todos, eu diria, Domenech Torrente, Paulo Souza e Vitor Pereira, são trabalhos horrorosos. Não conseguem disputar. O Vitor Pereira disputa porque, na verdade, ele já cai para jogar. Já chega para as finais. Já chega algumas, pra ele teve finais, algumas oportunidades. Né? Mas eles não conseguem a disputa de títulos ou não conseguem os títulos porque executam muito mal o seu trabalho. As ideias são muito ruins. A gestão de elenco é muito ruim. Porque fazendo pouco, e eu não estou querendo desmerecer o trabalho de ninguém, não. Claro que não, entende? Mas fazendo pouco com o que o Flamengo tem de material humano, é para ganhar todo ano conquistar uma taça. Com certa